Então vamos lá. Bom, hoje capítulo 3 de Romanos. Vamos dar continuidade, né, naquilo que a gente tem falado. Essa primeira parte do capítulo 3, ele continua falando ao povo judeu, né, dando um puxão de orelha e relembrando o povo judeu das suas práticas e fazendo uma grande contestação, né, levantando um grande argumento para introduzir Cristo na conversa. Até então ele não introduziu, ele fez um panorama geral da humanidade e ele vai continuar aqui. Vamos lá, versículo 1. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Olha só que interessante, né? A primeira pergunta que ele faz, a gente falou um pouco sobre circuncisão, e aí ele faz uma pergunta. Então, qual é a vantagem que o judeu tem de ter sido o povo escolhido, de ter desde o princípio ter guardado os mandamentos do Senhor e ter vivido perante a um único Deus? Então, qual é a vantagem? Ou qual a utilidade, então, de ser circunciso? Lembrando que Paulo também não está aqui querendo condenar a circuncisão. Como a gente viu, ele fez um comparativo do circunciso, do incircunciso, falando que o mais importante é aquilo que está dentro do coração, e não pela marca física em si. Mas a gente não pode descartar isso até pela história que isso carrega. Certo. Vou voltar aqui. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, olha só que interessante, né? Ele não descarta os judeus. Ele pergunta, né? Qual é a vantagem? Ele vai dizer muita, principalmente porque para os judeus foi confiado, né, os lugares sagrados, né, o contato com Deus. Para ter uma ideia, antes era só o judeu que conseguia fazer o contrato através do sacerdote, que era um judeu, que fazia a expiação de pecados. Então, querendo ou não, isso teve uma bagagem para o povo judeu. Mas, aí ele continua no versículo 3. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Outra coisa interessante é esse ponto que ele fala. Será que pela infidelidade do homem, Deus vai ser infiel? Será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Ou seja, pelo fato de não crer em Deus, significa que Deus vai ser infiel ao seu povo? E não. Claro que aqui ele já está começando a trazer essa ideia para Jesus, que era por próprio Deus. Então, por mais que os judeus não creiam que Jesus era Deus, ele vai, por mais que vocês não creem, mas isso não vai parar a fidelidade de Deus. Deus vai continuar com seus planos até o fim de todas as coisas. Então é esse alerta que ele está começando a dar aqui para o povo, já começando a apontar para Jesus. Amém. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Fala em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Olha só que interessante também. Aí ele começa a jogar com uma outra perspectiva, né? A nossa injustiça evidencia a justiça de Deus. É aquele negócio. É pelo mal que eu faço que eu consigo ver a glória de Deus? É mesmo aquele negócio, né? Eu só consigo ver algo bom se eu tiver que fazer algo ruim. Então ele começa a jogar isso com o povo judeu.
aqui ele já referenciando a lei. Uhum. Então precisa que aponte o que é mal para que a gente consiga entender o que é Que é bom, né? E aí que tá aí a grande contestação e o grande, né, vamos dizer assim, privilégio de estarmos em Cristo. É saber que não precisamos de uma lei apontando o que é mal para justificar aquilo que é bom. Ele já aponta o que é bom. Então a gente não precisa mais desse apontamento, como a lei fazia. Aquele negócio, você só sabia aquilo que era pecado porque a lei dizia que era pecado. Uhum. Agora não. Com Cristo, a gente entende o que é pecado pela ação do Espírito Santo em nós. Né? Não precisamos de uma lei para dizer, ou uma norma, uma doutrina, ou alguma coisa para apontar e dizer, não, isso é pecado. Porque isso, a gente já tem o Espírito Santo dentro de nós que nos convence do pecado. Então ele está começando a preparar o terreno para isso. Quando ele começa a jogar esses argumentos para os judeus, é começar a preparar para poder apontar para Jesus e para o Espírito Santo que não é por causa mais da lei, ao que a lei diz. Então, se a lei diz que é assim, não, agora você tem a lei internalizada dentro de nós através de Cristo, através do Espírito Santo. Graças a Deus pelo Espírito Santo em nós, né? Porque Sim. ele nos ajuda em todo o tempo, nos mostrando, né? Todas as coisas, né? Nos Exatamente. ensinando. Se não fosse o Espírito Santo em nós, não existiriam cristãos. Seríamos nada, né? Porque por nós mesmos a gente nunca conseguiria entender a gravidade dos nossos próprios atos. Ele que nos conduz a forma correta, né? A santificação. Santificação. Ser santo. Muito bom. Versículo 9. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso, aí ele vai concluir, né? E é engraçado que aqui ele conclui tudo aquilo que a gente falou no capítulo 1 e no capítulo 2, né? Ou seja, é o que a teologia chama do ser totalmente depravado, a depravação total do homem. Ou seja, o homem é tão completamente mau, a sua natureza humana é completamente má, né? Então a gente não consegue, por nossos meios, ser bom, ser justo. Porque sempre a gente vai ter, como ele vai falar aqui, sempre a gente vai ter alguma coisinha que nos leva ao pecado. Sempre tem um desejo que nos leva a pecar, né? É que nem o outro versículo que fala que até as nossas boas ações são como trapos de imundície, né? Que é, ou seja, o absorvente sujo, né? Que é a mesma comparação que se faz. Ou seja, por mais que eu tente fazer o bem, isso vai gerar em mim algo que pode ser que não seja bom. E é meio contraditório, mas se a gente analisar é verdade, né? Aquele negócio, quando eu dou algo para alguém, é muito difícil que eu não queira algo em troca. Mesmo que seja uma troca de satisfação pelo aquilo que eu estou fazendo. Ou um obrigado. Ou um obrigado, ou um reconhecimento, ou que pelo menos aquela pessoa olhe para minha cara um dia e sorria, né? Então a gente sempre quer algo em troca. E essa é uma condição humana, condição de seres humanos. Eu nunca vou fazer algo para alguém, mesmo sabendo que ela nunca vai me dar nada em troca. Nem mesmo um reconhecimento, nem mesmo um sorriso, nem sabe? Mas é porque isso é uma condição humana. E isso é ruim, né? De fato isso é ruim. E
se a gente comparar isso com Cristo, ele fez muito mais por nós sem pedir de fato nada em troca. Ou seja, ele me deu a salvação. Né? A salvação é de graça? É. Eu preciso fazer algo para ser salvo? Em teoria, não. Né? Aí a gente vai ver depois a justificação pela fé. A questão agora é crer naquilo que ele fez. Né? Até porque eu não consigo fazer algo se não acreditar naquilo que está acontecendo. Né? Então, o grande ponto que ele vai trabalhar aqui, que Paulo está querendo trabalhar na visão do judeu, é isso, é que nós somos, como seres humanos, totalmente depravados, totalmente fora da vontade perfeita de Deus. Que o humano por si só, né, ele não tem condições de ser bom, ele não tem condições de ser justo. O homem por si só não tem condições de ser santo. Dependemos agora unicamente de Deus. E aí Deus se faz presente em nós através de Jesus, como Paulo vai afirmar daqui a pouco, mas também através do Espírito Santo que habita em nós até os dias de hoje. E através disso é que nós conseguimos santificação, através disso que conseguimos justiça, através disso que conseguimos perdão pelos pecados e através disso que a gente consegue pelo menos fazer algo que possa parecer mais justo, mais santo. É aquele negócio, só através do Espírito Santo eu consigo ajudar alguém, mesmo que essa pessoa não me dê nada em troca. Eu consigo ajudar alguém mesmo que ela vire as costas para mim no futuro. E eu não vou olhar para isso porque eu estou fazendo através de um Espírito que agora habita em mim. Possamos dar lugar todo o tempo ao Espírito, né? Ao Exatamente. Espírito Santo para nos conduzir. Então, Amém. olhar isso é um reflexo de que o ser humano, ele não é nada. Nós não somos nada. Nada mesmo. Nada mesmo. O que nós merecemos é só a morte mesmo. Infelizmente, por onde a gente olha, a nossa condição é uma condição. E até ele fala isso, que é curioso pegar esse ponto. Né? O que nós merecemos? E ele vai dizer isso no judeu. Porque o que o judeu merece? Por ser judeu merece... Não, ele merece a morte como todo ser humano. Como toda a humanidade merece pelas suas práticas e pecados. Então, se eu olhasse para mim hoje, na minha condição, eu estaria morto. Ou eu estaria condenado. Mas a gente tem a expectativa e a esperança porque Cristo veio. E aí essa condição de morte vai mudar. Isso é muito interessante. Vai ter vida, né? Vai ter vida. Isso aí, amém. Amém.